Isaías, filho de Amós. Como eu disse, o sobrescrito traz alguns detalhes sobre a vida, a filiação e outras informações sobre o profeta. Pois bem, reconstruir a vida de um personagem bíblico, em qualquer caso, é bastante difícil. É bastante difícil porque não dispomos de dados seguros nem na quantidade necessária para tirar conclusões definitivas. Encontramos menções ao profeta Isaías no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, especialmente a partir do capítulo 18, 19 até o 20. Ali se fala de Isaías. Há também uma seção histórica no próprio livro de Isaías. E aqui e acolá temos algumas informações dispersas. Aliás, apesar de difícil reconstruir a vida de um personagem, Isaías é um desses profetas que a gente consegue boas informações e um bom número delas também. Isaías provavelmente deve ter nascido por volta do ano 760 a.C., isso é, durante o reinado de Uzias. De acordo com Isaías 6:1, que nós já lemos, seu chamado se deu no ano da morte deste rei, em 740. Portanto, parece que Isaías era bem jovem quando foi chamado para ser profeta. Devia ter aí uns 20 anos. A vocação do profeta é sempre carismática, quer dizer, Deus chama o profeta diretamente. Essa forma de vocação do profeta é um dos seus diferenciais em relação ao sacerdote. Enquanto o profeta é vocacionado diretamente por Deus, o sacerdote, por outro lado, recebe a sua incumbência através da nomeação de homens, né? Ou, pode-se dizer, hereditariamente, através da sua família que se estabeleceu no sacerdócio. O profeta, como líder carismático chamado por Deus, se distingue dos sábios também. Os sábios eram outra categoria de liderança e se diferenciavam dos profetas por serem, na verdade, profissionais, por mostrarem capacidade de visão da vida, de aconselhar pessoas, de dar conselhos, e assim o sábio se impõe pela sua própria competência. Ele não precisa que ninguém o indique ou que escolha para tal função. Eu faço essa rápida distinção porque ela é necessária, pois a sabedoria e o sacerdócio estão intimamente ligados à trajetória dos profetas, especialmente a de Isaías, que, ao que tudo indica, vem dos círculos de Jerusalém, provavelmente de uma classe abastada, como indica a sua linguagem bem apropriada para esta cidade, e também o seu estilo de linguagem, o seu modo de escrever é bastante acima da média em comparação com outros profetas. Então Isaías provavelmente pertencia às camadas urbanas, vamos dizer assim, de Jerusalém. Ele conhece muito bem o templo, fala da cidade de Davi, conhece Sião, usa, aliás, a teologia de Sião. Ele está muito vinculado à dinastia davídica, a qual defende. Ele fala com desenvoltura dos problemas que ele vê na capital do reino. Então, muito provavelmente, Isaías deve ter vindo dos círculos mais altos ou abastados de Jerusalém. Isaías, filho de Amós. Sobre sua filiação, o sobrescrito não diz mais do que isso. Apenas que seu pai se chamava Amós. Por outro lado, sabemos que Isaías era casado com uma profetisa, conforme lemos em Isaías 8:3. Então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe o nome dele de Maher Salal Hasbaz. Isaías 8:3. Então, aqui nós entendemos, obviamente, que se trata da esposa do Isaías, que ele se casou em algum período e teve filhos. Aliás, ele teve 2 filhos, com nomes simbólicos. Mais adiante no curso, vamos estudar isso e ver que um dos filhos de Isaías, por exemplo, foi com o pai até o rei Acaz. Esse menino devia ter aí uns 5 ou 6 anos e serviu como presságio de um oráculo, como uma ação simbólica.
Por isso, Isaías diz no capítulo 8:18: Eis-me aqui com meus filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Isaías 8:18. Assim sabemos que Isaías era casado e tinha pelo menos 2 filhos, e que esses filhos faziam parte do seu ministério de alguma forma. Outra informação importante sobre Isaías é que o profeta cultivava um círculo de discípulos. O capítulo 8 é bem instrutivo a esse respeito e mostra Isaías falando, no verso 16, sobre guardar os testemunhos nos discípulos, que eles vão resguardar o testemunho. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre meus discípulos. Isaías 8:16. Isto é, guardar as palavras de Isaías. Essas palavras foram ditas, aparentemente, porque o rei e os seus destinatários não ouviram a palavra. Então ele tem que guardar para que depois não digam que ele não avisou. Pois bem, a atuação de Isaías ocorreu entre os anos 740 a 690, portanto, durante a segunda metade do século VIII a.C. Certamente que você já viu isso em alguma introdução ao Antigo Testamento. Aqui estou apenas relembrando, mas é importante relembrar esses dados para que a gente tenha um panorama claro do período que devemos estudar. Aparentemente, Isaías foi vocacionado, eu digo aparentemente, porque depois eu vou discutir o texto de Isaías 6, para verificar se é um texto de missão, ou um texto de vocação, ou um texto de legitimação. Por enquanto, ao que tudo indica, Isaías foi vocacionado no ano da morte do rei Uzias, rei de Judá, que se deu aí por volta 739, 740 a.C. Deixa eu mencionar uma curiosidade importante da tradição sobre a morte de Isaías. O livro canônico de Isaías, que temos na Bíblia e estamos lendo, não diz absolutamente nada sobre o fim da vida de Isaías. Mas existe um livro apócrifo de tradição cristã que fez com que Isaías permanecesse vivo durante o reinado de Manassés, que a Bíblia diz que era filho de Ezequias, filho a respeito do qual Isaías teria profetizado a Ezequias que o seu filho Manassés não daria no seu caminho, isto é, não daria no caminho do Senhor. Então um profeta chamado Belquira incentivou o rei a que matasse Isaías. Esse texto apócrifo diz que Manassés mandou serrar Isaías ao meio. Esse texto é conhecido como o livro da Ascensão de Isaías. E essa narrativa de como Isaías morreu está no capítulo 5. Pode ler que está disponível na internet. É só digitar lá Ascensão de Isaías que você vai achar esse apócrifo, esse livro, em uma versão em português, bem facilmente. Muito bem. Sobre a pessoa de Isaías, eu acho que é suficiente dizer isso.